Sejam bem-vindos ao seminário Em Busca de uma Igreja Relevante. Aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes e quero caminhar com você esses dias nesse primeiro seminário aberto sobre a busca por uma igreja relevante que estou desenvolvendo. E nessa série inédita e exclusiva de aulas, eu quero tratar um assunto muito importante: quando uma igreja perde a sua relevância. Desde o ano passado, eu e minha equipe temos feito seminários gratuitos antes de abrir vagas para alguns cursos específicos. E esse é um curso que trata de um assunto muito importante. E eu gostaria que você participasse com muita atenção. E quem sabe, no final, caso tenha interesse, você poderá participar de um curso mais amplo, onde eu poderei acompanhar pelo menos a primeira turma de alunos através de uma mentoria aplicada nessa busca por sermos mais relevantes na obra de Deus. E você vai aprender em 12 módulos assuntos da mais alta importância, como o chamado de Deus à santidade, como resolver conflitos e divisões dentro da comunidade, os princípios para entendermos o que significa a igreja, a figura de um líder, por exemplo. E antes de eu entrar neste conteúdo, me permita dizer por que eu entendo que esta matéria é tão relevante e é tão urgente. Temos visto igrejas mundo afora, aqui no Brasil inclusive, que já foram igrejas grandes, vigorosas, igrejas fortemente engajadas na obra da evangelização, da obra social, e que hoje perderam o seu vigor, se desidrataram, murcharam, perderam de vista a sua fidelidade às Escrituras e perderam de vista o seu ministério. É por isso que nós precisamos desesperadamente buscarmos fundamentação bíblica para encontrarmos uma igreja fiel e relevante. Se você está comigo nesse seminário, isso é uma prova de que você está interessado neste assunto importante. E é por isso que eu gostaria então de passar a nossa primeira aula, quando uma igreja perde a sua fidelidade e a sua relevância. Vamos ao conteúdo desta aula e eu espero que isto abençoe profundamente o seu coração. O apóstolo João estava ilhado, completamente isolado, na ilha vulcânica do Mar Egeu, a ilha de Patmos. O imperador Domiciano deporta o apóstolo João, que era pastor em Éfeso, para esta colônia penal, numa época em que a perseguição à igreja era brutal. Os crentes estavam sendo crucificados, queimados vivos, jogados às feras. Os apóstolos todos já estavam martirizados, exceto João, que já estava velho, e é nessa circunstância que ele é deportado para esta ilha vulcânica do Mar Egeu. Quando todas as portas se fecharam para João, em Patmos, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta uma voz como de trombeta atrás dele, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É nesse momento então que João tem uma visão do Cristo glorificado, nesta cena tão cinzenta do mundo perseguindo a igreja de forma crudelíssima, é que João compreende que Jesus está no meio da sua igreja, que Jesus passeia entre a sua igreja para sondá-la, para exortá-la, para corrigi-la, para discipliná-la, para consolá-la e para fazer a ela promessas. E então estas 7 igrejas recebem, cada uma delas, uma carta. E nesta carta o Senhor Jesus Cristo
descreve a cidade, a cultura da cidade, a geografia da cidade, a história da cidade, o comércio e a indústria da cidade, a economia da cidade, para, desta maneira, trazer uma mensagem verdadeira, fiel e relevante. Uma igreja relevante é uma igreja fundamentada na verdade, mas uma igreja que traduz esta verdade de forma prática para a sua realidade, dentro do seu contexto. Devemos conhecer o texto e o contexto, conhecer a palavra e conhecer o povo, conhecer a geografia e conhecer a história, para que a mensagem seja uma mensagem endereçada com pertinência ao povo que está ouvindo esta mensagem. Hoje, nesta primeira aula gratuita, eu gostaria de tratar de um assunto soleníssimo, quando uma igreja perde a sua fidelidade e a sua relevância. E eu queria aqui levantar 5 aspectos de como a igreja pode perder a sua relevância. Em primeiro lugar, uma igreja perde a sua relevância quando ela se afasta da verdade. Quando você dá uma lida nas 7 cartas numa sentada só, você percebe, por exemplo, como a igreja de Tiatira, ela se afastou da verdade, abrindo as suas portas, franqueando a palavra e permitindo que uma mulher, uma falsa profetisa, chamada Jezabel, ensinasse na igreja, dando púlpito para esta mulher. Uma igreja que não tem critério para aquele que sobe ao púlpito para expor a Escritura, para ensinar a palavra, ela perde a sua relevância. A igreja que não tiver compromisso inarredável com a fidelidade às Escrituras, onde o púlpito é franqueado, onde qualquer pessoa que chega sem saber o que ela crê, o que ela ensina, tem acesso para ensinar, ela perde a sua relevância, ela perde o rumo, ela perde a capacidade de instruir o povo na verdade. E esta falsa profetisa Jezabel estava induzindo o povo à vida promíscua, à prostituição. E a igreja abrindo as portas, franqueando o púlpito e dando a ela palanque para que ela ensinasse na igreja. Quem são as pessoas que pregam na igreja? Quem sobe ao púlpito da sua igreja? Quem você convida para pregar na sua igreja? O que está sendo ensinado na sua igreja? Se este ensino não é a verdade, a exposição fiel das Escrituras, esta igreja perdeu a sua relevância. O mesmo aconteceu na igreja de Pérgamo. Eles estavam dando espaço para as doutrinas de Balaão e dos nicolaítas, tanto o afastamento da verdade, quanto induzindo o povo a uma vida de imoralidade. Porque quando a teologia é ruim, a ética vai ser trôpega. A teologia determina a ética é mãe da ética, a ética é filha da teologia. Se a verdade não é exposta, o povo se corrompe. Mas em segundo lugar, uma igreja perde a sua relevância quando esta igreja se mistura com o mundo. Quando a igreja vai sendo mundanizada. Como alguém disse, eu fui procurar a igreja e a encontrei no mundo. Fui procurar o mundo e o encontrei na igreja. Se você perceber, na igreja de Pérgamo, uma igreja cuja liderança era fiel, Antipas, o seu líder, morreu martirizado, e diz os historiadores que carbonizado dentro de um boi de bronze encandecido. Havia pessoas lá flertando com as doutrinas de Balaão, vivendo uma vida dupla, mundana, sem compromisso com a santidade, sem princípios e valores absolutos. Toda igreja que se torna flácida, se torna elástica e vai fazendo concessão ao erro, vai acolhendo o pecado, vai
transigindo com a verdade para que o pecado não seja denunciado, aliás, aceito como coisa natural, normal, quando se propõe muitas vezes uma releitura do texto, porque os tempos mudaram, a cultura mudou, a sociedade mudou, a cosmovisão do mundo mudou, e a Bíblia não pode ferir essa política do politicamente correto. Essa igreja perde a sua relevância. A igreja de Pérgamo perdeu a sua relevância por isso. Mas em terceiro lugar, uma igreja perde a sua relevância quando ela não discerne a sua decadência espiritual. É possível que a igreja vá se desconstruindo ou perdendo seus valores, ou se enfraquecendo, ou se mundanizando, ou as heresias vão entrando, a teologia vai ficando trôpega e as pessoas não estão percebendo isso. Por exemplo, a igreja de Sardes, ela tinha uma fama na cidade, uma igreja que vive. E Jesus olha para esta igreja e faz um outro diagnóstico. Você está morta. Os membros da igreja, a liderança da igreja não foi capaz de fazer uma análise criteriosa, cuidadosa, verdadeira da situação. O auto-engano é o pior dos enganos. É quando você aposta que você está fazendo a coisa certa, você aplaude a você mesmo, mas nem pergunta, e o que Deus diz sobre esse assunto? O que a palavra de Deus diz sobre esse assunto? A igreja estava morta e aplaudindo a si mesma como uma igreja viva. A igreja de Laodiceia olhava no espelho e dava nota máxima a si mesma em todos os quesitos. Estou rica, abastada, não preciso de coisa nenhuma. E Jesus olha e faz um outro diagnóstico, não, você é pobre, miserável, cega, nua. Sempre que eu não consigo perceber a decadência espiritual da igreja, a decadência espiritual dos membros da igreja ou até da liderança da igreja, porque eu estou olhando para a igreja com outros óculos, não os óculos da verdade, das escrituras, mas os óculos da cultura, os óculos da cosmovisão deste mundo, os óculos do pensador A, do pensador B, do pensador C, da corrente teológica A, B, C ou D, eu começo a confundir as coisas e, na verdade, chegar a uma conclusão extremamente equivocada. Hoje nós precisamos resgatar com um senso de total urgência a questão da fidelidade e a questão da relevância da igreja. Voltar às Escrituras. É entender uma coisa tão básica, mas tão essencial. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Não é a cultura que julga a Bíblia, é a Bíblia que julga a cultura. Não é o pensamento humanista que valoriza ou legitima a mensagem bíblica, é a mensagem bíblica que confronta todas essas vertentes. Não é o que o mundo aplaude e aprova que eu devo acolher e devo ensinar no púlpito, mas é o que a palavra de Deus diz, porque ela não é nem nova nem velha, ela é eterna, é a palavra de Deus, que não pode falhar. Mas em quarto lugar, uma igreja perde a sua relevância quando ela não associa doutrina com vida. Jesus elogia, por exemplo, a igreja de Éfeso pela sua firmeza doutrinária. Ela não suportava os falsos apóstolos, ela detestava as obras dos nicolaítas, era uma igreja que não estava aberta de forma nenhuma para as novidades do mercado da fé. Era uma igreja rigorosamente comprometida com a ortodoxia, com a fidelidade às Escrituras, que não negociava a verdade. E Jesus elogia esta igreja por esta postura firme, resoluta, de viver dentro desse padrão da verdade. Porém, Jesus diz para esta igreja assim, eu tenho, porém, uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Em outras palavras, às vezes até na defesa da verdade, uma igreja pode perder a piedade. Às vezes, mantendo a ortodoxia
intocável, se perde o fervor espiritual? Pegando carona nas palavras de Jonathan Edwards, há muitos que têm luz na mente, mas não têm fogo no coração. Mantém a ortodoxia intacta, mas colocou tudo mais no piloto automático. É capaz de subscrever as verdades perfeitas, sublimes, inabaláveis das Escrituras, sem um senão, mas a vida está árida como um deserto, seca como um poste. E eu preciso dizer que a ortodoxia é boa, ela é insubstituível, mas a ortodoxia morta mata. E uma igreja que mantém sua ortodoxia, mas perde o fervor, perde o calor espiritual, perde o entusiasmo com as coisas de Deus, não tem mais brilho nos olhos, não tem mais chama no coração, não tem mais fervor espiritual, ela perdeu sua relevância. Então é hora de nós fazermos um diagnóstico da nossa vida, do nosso coração, da nossa igreja local, da nossa denominação, da igreja evangélica no Brasil e no mundo. Porque se perdermos a fidelidade, perdemos automaticamente a relevância. Mas também não basta manter apenas a firmeza doutrinária sem associar essa doutrina à vida, ao relacionamento com Deus e com os irmãos, como aconteceu na igreja de Éfeso. Perdeu o seu primeiro amor, perdeu o fervor, perdeu aquela alegria, aquele entusiasmo, aquela vibração, os olhos brilhando, o coração aquecido com as coisas de Deus. Mas eu quero concluir. Em quinto lugar, uma igreja perde a sua relevância quando falta perseverança nos caminhos de Deus. O que eu acho muito curioso é que todas as cartas terminam assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Senhor Jesus Cristo sempre se apresentou para estas igrejas, depois de diagnosticar seus problemas, como remédio para a solução desta igreja. Ele é a solução para a igreja, ele é o remédio para a igreja. Quando uma igreja perde o fervor, ela precisa voltar-se a Jesus, como Jesus disse para a igreja de Laodiceia: aconselho-te que tu compres de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Jesus está dizendo que tu compres de mim, que tu compres de mim. Não vá buscar fervor nas novidades do mercado da fé, não vai buscar em outras fontes, é de mim, eu tenho a solução, eu sou a solução. Jesus está dizendo isso para a igreja, para você e para mim. Porém, apesar de Jesus ter exortado, alertado, corrigido, disciplinado, prometido, sempre ao vencedor coisas extraordinárias, e apesar de Jesus deixar o último alerta para todas as igrejas: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, todas essas igrejas, todas as 7 igrejas da Ásia, com o tempo foram perdendo o seu fervor, foram perdendo a sua integridade doutrinária, foram perdendo a sua conexão com Deus e com o próximo. E todas elas, com o tempo, entraram num processo de decadência e morreram. Eu tive a oportunidade de visitar essas igrejas no ano 2011, e confesso a vocês que em alguns momentos as lágrimas vieram aos meus olhos, a emoção tomou conta do meu coração, porque estas 7 igrejas estão literalmente mortas. O que você encontra lá são pedras reviradas, escombros,
uma vaga lembrança de uma igreja que foi relevante e fiel no passado. Hoje, nessa mesma região, não tem sequer 1% de crentes em Jesus. Por que elas morreram? Porque elas não perseveraram. Porque num dado momento da caminhada, elas perderam essa conexão, perderam a sua fidelidade, perderam a sua relevância. Hoje, pedras reviradas, montão de escombros e nada mais. Uma vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. Nós estamos agora às vésperas de comemorar 505 anos de reforma protestante. A Europa não tem tanto o que celebrar. O continente europeu hoje é chamado de um continente pós-cristão, o berço do protestantismo. Igrejas vazias, templos vendidos e transformados em bares, em museus, em boates, em bibliotecas, em mesquitas muçulmanas. E por que essas igrejas estão morrendo? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Elas perderam a sua fidelidade, perderam a sua relevância. Quando você faz esse mesmo estudo e análise na América do Norte, você encontra as chamadas dead churches, igrejas mortas. As grandes denominações históricas perdendo membros e mais membros, milhares de membros todos os anos. Os seminários que outrora formaram teólogos, pastores, missionários, que levaram a esperança do Evangelho para o mundo inteiro, tomados de assalto pelos liberais, produzem ceticismo e morte. Templos sendo vendidos, porque não tem mais gente para frequentar. Porque sempre que a igreja perde a sua fidelidade, ela perde também a sua relevância. Quando você olha para o Brasil, você encontra já denominações inteiras que sucumbiram ao liberalismo. Seminários que não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu posso lhe alertar que quando uma igreja subscreve o liberalismo, nesse mesmo dia ela assina o seu atestado de óbito. Não tem anticorpo. Não tem mais mensagem a pregar. Quando você olha para o cenário brasileiro, você encontra megas templos lotados, mas não tem evangelho, não tem palavra de Deus, não se prega sobre arrependimento, sobre a fé salvadora, sobre a pessoa e a obra de Cristo, sobre a cruz, sobre a ressurreição, sobre justificação pela fé, sobre santificação, sobre vida eterna, sobre o céu, sobre as penalidades eternas, sobre a necessidade do arrependimento e uma vida de santidade. E onde não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Sempre que a igreja perde a sua fidelidade, ela perde a sua relevância. Mas você olha para o cenário brasileiro e você vê igrejas, louvado seja Deus, que mantiveram a sua ortodoxia, mas muitas delas estão perdendo o seu fervor. Mantém intacta a teologia saudável, mas não aplica isso à vida prática. Estão áridos, secos, uma espécie de ortodoxia ossificada. E é por esta causa que nós queremos, com todas as forças da nossa alma, alertar a você, nesse tempo de crise, nesse tempo de dor, de gemidos, de lágrimas, que a igreja precisa ser fiel e relevante, como única esperança do mundo, com o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos outra saída, nós não temos outra opção. A solução não está nos partidos políticos, nas ideologias políticas, a solução não está nos órgãos internacionais, a solução para o homem está em Deus, está em Cristo, está no Evangelho, está na igreja fiel e relevante. Eu espero que esta palavra possa arder no seu coração, que esta palavra seja uma sirene a anunciar com toda a voz
altissonante os perigos que nós estamos correndo na nossa geração. Bastam 3 gerações para que uma igreja se perca por completo. A geração que saiu do Egito, talvez mais de 2 milhões de pessoas, eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Toda aquela geração morreu no deserto, exceto 2 pessoas. A geração que entrou na Terra Prometida, toda ela nasceu no deserto. Gente abaixo de 40 anos, exceto Josué e Calebe. Mas a Bíblia diz que a terceira geração, a geração que nasceu na Terra Prometida, não conhecia Deus mais. Se nós falharmos em passar o bastão da verdade para a nova geração, para a futura geração, a igreja de amanhã pode se tornar uma igreja irrelevante, infiel, completamente morta, como as igrejas da Ásia Menor. Então fica aqui o alerta para você, para mim, para nós. É tempo de nós buscarmos um grande despertamento espiritual, de voltarmos ao primeiro amor e de buscarmos a Deus para experimentarmos um tempo novo de refrigério da parte do Senhor, para termos uma igreja viva, dinâmica, cheia do Espírito Santo, uma igreja fiel, uma igreja relevante. Deus abençoe o seu coração. Minha gente, nosso tempo é curto e estou trabalhando na primeira turma de mentoria do curso completo Como Ser uma Igreja Fiel e Relevante em Tempos de Crise. Eu quero oferecer algumas bolsas de estudo nesse treinamento. Se você tem interesse, esteja orando por esse propósito. Nessa aula falamos sobre quando uma igreja perde a sua relevância e amanhã nossa aula será especial, porque trataremos sobre o que é uma igreja fiel e relevante. E você não pode perder. Se você está gostando dessa oportunidade, deixe aqui embaixo o seu comentário e suas perguntas, e farei o máximo para respondê-las. Vou deixar a transcrição dessa aula disponível no nosso grupo de alunos pelo WhatsApp, e creio que vai te ajudar nessa busca por uma vida cristã relevante. Você ainda pode convidar mais pessoas para participar desse seminário gratuito. Sobre as vagas, falaremos mais na aula de amanhã. Eu quero agradecer carinhosamente a sua participação e quero convidar você para a aula de amanhã, como ser uma igreja fiel e relevante. Se você puder, me siga lá nas nossas redes sociais, @Hernandes Dias Lopes, meu canal do YouTube. Você terá muitas coisas boas aí para edificar o seu coração. Espero você amanhã, na nossa próxima aula. Um grande abraço e até já.